Olha, a diferença do Simpson que avançou pros demais pilotos foi muito apertada. Especialmente até o Rossi, que foi o 10º colocado. Foram margens assim, estamos falando da casa de centésimos. A diferença do Newgarden pro Pato, 6 décimos de milésimos. De você ser nono ou você ser oitavo. Foi realmente um quali muito apertado, como já era esperado, né, Vitor? A pista é pequena, então as margens realmente são bem apertadas, bem coladas nesse grupo. E o que eu achei curioso, Thiago, que o Will Power fez o melhor tempo, e a gente viu na câmera on-board dele que ele brigava com aquele carro da Andretti, e me parecia muito claro que ele não conseguiria ultrapassar, não conseguiria passar para a próxima fase, no final das contas ele fez o melhor tempo. Então, é uma pista que você briga o tempo inteiro com esse carro, e é um ponto interessante também, notar que quanto mais eles brigam com o carro, mais eles olham para o carro novo e fazem com que a Indy pense em ter uma direção hidráulica para 2028. Inclusive, foi um pedido reiterado do Felix Rosenqvist para que a Indy comece a observar se não vale a pena não brigar com esse carro, se é para ter um carro muito mais avançado do que tem há 15 anos e tenha as melhores tecnologias para isso. Fez um carro bem nascido, aerodinamicamente parece bem bonito. É um carro que vai ser rápido, né, Thiago? Meta de bater recorde em Indianápolis. Talvez uma direção assistida seja o ponto principal que ele pode trabalhar nisso. Carro, né? O IR28 já foi para testes, andou com o Rossi, andou com o Palou. Pegaram tanto tempo livre, né? Pegaram um pouco mais de chuva, mas conseguiram dar algumas voltas em pista seca no primeiro shakedown que fizeram na semana passada em Indianápolis, no misto de Indianápolis. Grupo 2 já está na tela. Kirkwood, McLaughlin, Dixon, Rasmussen, Vicky, Ferrucci, Siegel, Collet, Rosenqvist, Holger, Robb, Lunga e Rahal. São 13 pilotos neste grupo. Lembrando mais uma vez, Indy na ESPN, seu canal de comunicação conosco. Caio Collet está nesse grupo. O brasileiro que, por questões de alterações no seu motor, vai perder 6 posições no grid de largada. E aí, ó. Pista plana, difícil de domar o carro. Em cima do fã de esporte, é o híbrido que aparece na tela, falaremos daqui a pouco. Câmera on-board agora com o Caio Collet. Você vê que essas voltas são preparatórias. Isso é um outro ponto, Vitor, que a sessão classificatória da Indy eu acho que era muito interessante, mas ao mesmo tempo eu acho às vezes um desperdício de tempo de pista. Não, os pilotos ficam muito com esses pneus duros e menos com os pneus vermelhos. Acho que algo poderia ser feito também nessa linha para melhorar um pouco mais a ação do quali. Do mesmo modo que a gente elogiou o Fast Pick com a escolha que eles faziam da posição que entrava na pista na fase final, a Indy poderia aproveitar 2028, por exemplo, e aí passar 2027 estudando maneiras de renovar o formato dessa classificação em circuitos não ovais
justamente por esse ponto, Thiago. Você tem 10 minutos em que a preparação de um grupo 1, do grupo 2, na primeira fase, e mesmo na segunda fase, e até mesmo na terceira. Você tem ali um método que você perde muito tempo. Esses 10 minutos, eles são preparatórios e no final das contas, eles indicam algumas voltas e você, na verdade, garante o seu tempo se eventualmente você, vou causar um acidente, eu vou perder 2 voltas, mas eu tenho ali um tempo garantido que me coloque ali e no final das contas vai colocar nas últimas colocações, nas últimas posições de largada. Mas é uma perda de tempo porque é sempre o mesmo método, ou a maioria do tempo, os carros já partem com os pneus duros, fazem 1 ou 2 voltas, voltam os boxes para então colocar os pneus macios, que, claro, vão dar as voltas mais rápidas aos pilotos. Então, ou eles reduzem esse tempo, ou eles procuram um outro método de classificação que seja mais dinâmico, para que a gente não perca tanto tempo assim e transforme a categoria o tempo inteiro na categoria em que o piloto está buscando a volta mais rápida. Até para ilustrar agora também, nós temos de novo uma situação em que os 6 primeiros estão com os pneus macios e os outros 7 pilotos estão com os pneus duros, inclusive o Caio Collet. Você vê Dixon, que será piloto McLaren ano que vem. Dixon faz 58,6298. 4 casas decimais. O Dixon agora vem para a box para colocar os pneus macios, como também vem agora o Scott McLaughlin. Esse é o carro favorito do Vitor Martins. Cada final de semana uma pintura, mas toda ela preenchida com todos os patrocínios possíveis. A câmera geral para mostrar, né, a belezinha que tá esse final de semana. Pediu. Isso. Olha, me fala, isso é um ardor no olho, Thiago. Não tem estética nenhuma. Agora sim, pneuzinhos novos. Você vê o Nolan Segal. E o Lunger. Dizendo que está faltando um pouco de balanço no seu carro. Não tão perdido quanto ele já esteve em outras situações. Até usou de exemplo o Road America, que é uma pista que ele ganhou a corrida. E o Segal em segundo, né? Fala dele. Até legal mostrar essa câmera aqui, dá para ver ali no canto direito, ali é onde o pessoal, por exemplo, dá uma mexida na asa, tira a asa, põe a asa, quando eventualmente o carro está saindo muito de frente, o piloto fala assim, dá meia volta de uma asa. Então ali ele faz uma mudança ali, em que você dá um balanço ali na asa, em que você modifica total force e dá mais equilíbrio ao carro. Também questões estéticas e de números. Esse carro número 6 será de Felix Rosenqvist no ano que vem. O carro número 7 que vimos há pouco do Lunger será o carro de Dixon. 3 minutos e 20 restando nesse grupo 2, primeira fase da sessão classificatória. Amanhã, 5 da tarde, ESPN 4, Disney Plus, Grande Prêmio de Portland. Depois, provas seguidas: Portland, Mayhem, Washington, Milwaukee. Uma prova no sábado, uma no domingo e depois Laguna Seca no dia 6 de setembro para encerrar a temporada. Segura, Segal! Abrindo sua volta rápida, 2:47 na regressiva. Passa na segunda parcial. Pessoal que joga o Fórmula 1 no videogame se identifica com esses portais. Abortou a volta o Segal. Aí ele vai entrar acelerando aqui justamente para pegar lá no final da reta para abrir. Essa e mais uma volta
de aceleração. E algum problema no Lundgaard ali, hein? Ó, tá no meio do caminho o Lundgaard. Pode ser, inclusive, punido por isso, hein? Vamos ver. Ou ele tirou o pé para tentar criar o espaço para uma volta, ou realmente ficou lento ali, ó. Vamos ver. I got the push. Yes, good to push here. Isso já tá bom para acelerar. Quiseram 5. Então Thiago, ele atrapalhou a volta, não reconheci o carro, mas ele atrapalhou a volta de um piloto. Vamos ver. 1:20. Aí Rahal. Caio também na sua volta rápida. Collet pula para a 9ª posição. Rahal, segundo. 58.680 Graham Rahal. Vamos ver agora com Kirkwood, melhorando. Caio Collet também parcial verde. Kirkwood, 58.615. Todo mundo ali atrás, parciaisinhas vermelhas pioram, parciais verdes melhoram. McLaughlin, quinto. Kirkwood, Dixon, Rahal, Hauger, McLaughlin e Seagull melhorando. Caio vem melhorando. Tenta ficar entre os 6 primeiros, Caio. VK, a equipe Runcos que treinou nessa pista junto com a Ganassi. O Caio ficou a tiquinho vermelho. Aí Rosenqvist, vencedor da Indy 500. É a volta final. Seagull já entregou. Na bolha, McLaughlin. Collet ficou perto, não passa. 8ª posição pro Collet, tentando cravar o Ferrucci. E aí Rosenqvist. E Rosenqvist vem pro avanço. Com a melhor marca 58.424. Melhor tempo até agora, hein? Melhor tempo até agora e olha o Lundgaard. Será que o Lundgaard vai entrar no limite contra o Hauger? McLaughlin fora. E Lundgaard vai dançar, hein? Vamos ver. Perde tempo e Lundgaard é o último do grupo. Vitor Martins, que resultado para a McLaren, os 3 carros fora da disputa dos 12. Caio Collet, 9º no grupo. E também uma Penske fora ali do McLaughlin. Olha, Thiago, você primeiro falou muito bem. Primeiro de tudo é que, assim, eventualmente o Lundgaard até poderia abocanhar uma punição, porque ele ficou lento ali. Uma punição ou não, ele vai largar na última posição, o que é muito ruim para a McLaren, que fica com seus 3 carros fora da próxima fase, e a McLaren precisando rever alguns conceitos, porque realmente não dá para entender como ela se comporta muito bem em algumas pistas e como se comporta com uma equipe pequena. Assim foi em Nashville e assim está sendo no final de semana em Portland. A Penske só passa com Lucas, Newgarden e McLaughlin fora. Então nós temos aí 2 das 4 principais equipes apenas com 1 de 6 carros passando para a próxima fase. Não é por desempenho, alguma coisa está errada nesses carros. O Collet ficou em 9º aqui na sua posição, ele largaria em 18º, mas vai perder 6 posições, então vai largar ali em 24º, só à frente do Christian Lundgaard. Realmente resultados muito espantosos que vemos aqui no primeiro momento. E aí olhando também como a Penske B, que é a Foyt, também ficando fora. Então 5 carros de equipes que são coligadas não conseguem passar. É sentar, entender a telemetria e ver o que está errado. Aí Lundgaard. Essa eu achei a grande surpresa o Lundgaard, hein? Eu achei muito atrás o Lundgaard, um cara que... Enfim, vamos ver na prova. E você vê que no tempo dele, que a gente foi acompanhando, Thiago, em algum momento estava verde a parcial e de repente ele perde 2, 3 décimos e fica na última colocação. Então,
ou algum erro, ou algum problema. A gente precisaria ver exatamente uma on-board dele para ver onde começa essa perda de tempo entre o segundo e terceiro setores. Mas dá para perceber que, como grupo, a McLaren não entrega um carro bom aos seus 3 pilotos. E o placar de montadora também, Vitor. Olha só, são 10 Hondas classificados e 2 Chevrolets. Apenas o 76 do Vickey e o 12 do Malucas que avançaram. O resto são só carros da Honda. E isso também, analisando por esse prisma, Thiago, elenca o quanto o Rinus Vickey faz uma temporada muito interessante com um carro que é mediano da Rumpus. Talvez é o melhor piloto que a Rumpus tenha tido em sua história. A Rumpus que deve abandonar o barco, o Ricardo Rumpus, e vender a sua equipe para o Hollinger, né, na próxima temporada. Mas e é curioso também notar como a imprensa americana e como a própria Indy olha com alguma surpresa o fato de Rinus Vickey não está sendo avaliado por grandes equipes para compor o seu casting nas próximas temporadas. Eu antes já tinha algumas restrições ao próprio Vickey porque ele cometia erros capitais, sobretudo em Indianápolis, quando ele errava e até provocava erro nos outros. Mas é notável o quanto o Rinus Vickey evoluiu nesse ano e o quanto ele merecia estar numa equipe melhor para o ano que vem. E mesmo se continuar na Runcos, por exemplo, com qualquer nome que seja, ele vai fazer dessa equipe uma equipe para brigar ali do meio para frente. Ele tem liderado cada vez mais essa equipe. Aí os pilotos que avançaram para o top 12, Will Power, Alex Palou, David Malucas, Marcos Ericsson, Romano Grosjean, Keith Simpson no grupo 1, no grupo 2, Felix Rosenqvist, Scott Dixon, Kyle Kirkwood, Graham Rahal, Rinus Vickey e Dennis Hauger. Surpresa, as duas Dale Coyne passando também aí de fase. Posso estar errado, mas a gente vê aqui, ó, vamos ver o McLaughlin e o Hauger. Acho que desde a primeira prova do ano que os dois carros da Dale Coyne passam juntos para o top 12. Naquela ocasião passaram... O Hauger passou pro Fast Six, exato. Não, os dois passaram. Os dois passaram, na verdade. Exato. Foi uma surpresa, a gente falou assim, será que renasceu a gloriosa? Mas aí da segunda prova em diante já foi aquilo que estamos acostumados. Olha ele aí. Atenção. Everybody's got the checkered flag. They're just reviewing stuff. We got your P6. Good job. Gostou. Dennis Hauger aí que tem, assim, primeiro de tudo, né, Thiago, era um nome vinculado a Andretti, que aí agora com a renovação ali, se ele tinha alguma esperança de ir para Andretti, parece que está completamente descartado. E aí, eventualmente, não sei se também vai valer a pena para a carreira dele ficar ligado ao grupo Andretti, me parece que não. E aí o Dennis Hauger começa também a ciscar em outros cantos ali. E pode ser que também seja um adversário muito interessante na briga por as vagas do meio do pelotão, até mesmo com a Meyer Shank, que é um leilão aberto ali do Mike Shank para essa segunda vaga dos 66. Quanto mais dinheiro, melhor. Tendência de um Nolan Segal aparecer aí, tem, olha, que atrapalha, Thiago. É o Ferrucci. Ferrucci. E tem mais um na sequência aqui também, ó. Com tanto carro mudando de pintura, não deu para perceber quem, ó. Eu acho que era o Rosenqvist. Perfeito. Pode ser. Deve estar tomando uma bronca. O piloto, quando sai do carro e já coloca o fone de ouvido, ele não quer dar entrevista, né? Então... Sim. Escola New Garden. Escola New Garden, é um mise-en-scène para você, ó, não quero falar agora, vou tentar entender o que aconteceu. Kyle Collette and his teammate Santino Ferrucci not making it through. You've already been talking with your engineers and team. What are you telling them about your run? Yeah, I think overall this weekend I've been struggling a little bit to extract. Estou sofrendo pouquinho no limite com os pneus novos agora. Tá ok. Somos competitivos com os pneus gastos. Mas quando colocamos os pneus novos, não consigo extrair tudo do carro. Acho que temos que melhorar. A prova vai ser longa amanhã. Temos aí umas posições, vamos largar no pelotão. Mas vamos ver como que vai. Lembrando, amanhã de novo a corrida, 5 da tarde, ao vivo,
no Brasil para você apenas na ESPN4 e no Disney Plus. E um ponto interessante também para o final de semana, Thiago, a corrida em Portland, no Oregon, está no noroeste dos Estados Unidos, não costuma ser uma corrida com muito calor. A temperatura está bem alta para o final de semana, 28, 29 graus. Então também é olhar para a estratégia de pneus e ver o quanto eles estão gastando para o final de semana. Para ter uma noção, agora estamos com 55 graus de temperatura na pista, 33 temperatura ambiente. Tinha até um alerta de uma possível queimada numa região perto daí da pista de Oregon. E nas próximas 3 semanas, Vitor, nós vamos ter, além da prova dessa semana em Portland, teremos duas corridas em circuitos de rua. Teremos uma no Canadá semana que vem e daqui a 2 semanas em Washington. Uma prova que vai ser mais longa, inclusive, ali, vão ser de 250 milhas. E também com possibilidade de recordes de temperatura, ou no caso, Washington, que é uma pista nova, mas uma temperatura muito elevada em circuitos de rua. As soon as we came in for the change from primes to alts, my dash froze. So we tried to power cycle the car, and that didn't really seem to work. And then the car didn't want to fire up, and then the hybrid didn't work after that. So a lot of unfortunate events. Muitas infelicidades, algum problema no híbrido também ali. Estava tentando fazer o carro funcionar. Yeah, I mean, obviously, once the dash started working again, I had my delta and I was faster all the way around than I was rápido, eu perdi o meu delta, que é aquele visor no painel que mostra a média de velocidade, dizendo que a hora que voltou a funcionar eu consegui ver o carro de novo funcionando bem. It is a pretty big advantage on lap time around here. That's why we have it, right? So, thank you, Christian. E aí comentou mais um piloto que teve problemas com o híbrido. Você ia comentar alguma coisa de híbrido, Vitor Martins? Sim, nessa semana, Thiago, até aproveitando com o carro novo sendo lançado, haverá, obviamente, também um novo motor da Indy. Ele não será tão drástico, por exemplo, como teve na mudança da Fórmula 1. Ele terá 2,4 litros, terá o híbrido e tudo mais, mas já começa a haver uma certa demonstração muito clara de que os pilotos, tal qual na Fórmula 1, também não gostam do híbrido. É toda uma questão da recuperação de energia que você tem que saber o momento de onde recuperá-la, onde apertar o botão e tudo mais. E talvez haja uma conversa, aproveitando a preparação das equipes das montadoras para 2028, que se reveja também a reboque do que acontece na Fórmula 1, como a paridade com o híbrido deve ser utilizada. Não vai ser um sistema descartado, mas é um sistema que todo mundo, seja na Fórmula 1 ou na Indy, quer ver menos presente nos carros, justamente porque às vezes tira do piloto a capacidade que ele tem de ir na pista e conseguir no braço a sua melhor volta. Então, apertar o botão, ter lá a melhor recuperação, saber, e sobretudo em Indianápolis, né, Thiago? Quando você está lá naquelas 4 voltas de classificação, não, vamos deixar o híbrido para a terceira, não, vamos fazer com que gaste na primeira volta. Então, me parece uma estratégia de uso de regeneração de energia, e talvez o optimismo exatamente tratado da forma correta. Claro, de novo, na Indy nós não temos a questão que a gente vê na Fórmula 1 de chegar numa Spa-Francorchamps da vida e fazendo um paralelo direto em Road America, no meio da reta você perder potência. Não acontece isso na Indy, mas há uma influência muito grande desse botão de regeneração de energia. E o Graham Rahal foi o primeiro piloto expressamente a falar: eu gostaria que não houvesse esse híbrido nos carros novos. Tá aí, opiniões interessantes dos pilotos já com a segunda fase em andamento. Só um piloto está com pneus duros, que é o Ericsson. Todos de pneus macios, não necessariamente pneus novos. Mais 10 minutos de contagem regressiva na tela. Agora os 6 primeiros avançam para a definição da pole no Fast Six. Vamos conhecer os 6 que avançam e depois as posições 7 a 12 do grid da prova de amanhã. Aí Kirkwood. Campeonato tem a liderança de Alex Palou. Palou tem a liderança com 457 pontos, Malucas é o segundo, 374, Kirkwood 370, Lungar 353, Pato O'Ward 336 pontos.
Palou. Chegando a 286,5 km por hora. O Palou no final daquela reta. Aí Rosenqvist completa, faz a melhor marca até agora, 58,896. 58,4 foi a volta mais rápida até agora nessa sessão classificatória. Aí Simpson, quarto tempo, 59,192. Por enquanto, Rosenqvist, Kirkwood, Palou, Simpson, Grosjean e Dixon são os 6 que avançam. Rahal joga o Dixon para fora. Aí Vicky. Dixon joga o Grosjean para fora. Rahal na bolha. Fora da bolha. Vicky avança. 6,40. Entrega, primeira sequência de voltas, o Vicky entrega também ali Will Power. Você vê o Palou, por enquanto, o mais veloz. Já vai colocar o pneuzinho novo ali, ó. O brilho de pneu novo, hein? Dado, bonito, olha. Teteia. Olha só. Reginaldo Marques fez uma pergunta para você, Vitor. Impressão dos pilotos tem uma trocação tipo MMA com os carros, hein? Não sim, Reginaldo. Nós temos visto nas últimas corridas, aproveitando as onboards, que há uma dificuldade ali para controlar esse carro. E talvez por isso o Rosenqvist tenha sido tão vocal em falar que há necessidade de uma adaptação. Já que você está num ano da graça de 2028 com um carro novo, a direção assistida, né? Você tem uma direção hidráulica, faz sentido o piloto pelo tempo. Claro que a gente também não quer que passe para o piloto e tudo mais. Mas a direção do carro da Indy é muito dura. E ela acaba sendo defasada em relação ao que a gente encontra em monopostos de várias categorias. Cinco minutos para o final da segunda fase do quali. Nesse momento, eu falando sobre a necessidade da Indy repensar o seu treino classificatório. Palou voltando. Ericsson, Seagull. Seagull não, perdão, Simpson. E agora uma questão interessante, porque tem muito piloto aí que está com o último jogo de pneu novo. Ou seja, mesmo avançando para o Fast Six, vai ter que fazer com o pneu usado e também na prova vai ter que usar um jogo de pneu usado durante as obrigatoriedades de jogos de pneus que nós temos. E nesse ponto, por exemplo, o David Malukas deve vir agora para a sua volta mais rápida, justamente porque ele falou até na entrevista: olha, eu sei que eu vou perder 6 posições, mas eu vou tentar o meu melhor aqui, justamente sabendo que vou perder essas posições. Então o Malukas é um dos favoritos a passar, sabendo que na melhor das hipóteses ele vai largar na 7ª colocação. Palou.
buscando mais uma pole position. O Alex Palou nessa temporada da Fórmula Indy, ele que é o rei das poles. Se fosse só das poles, tudo bem, né? Ele é o rei da categoria nesses últimos anos, buscando seu 4º título consecutivo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 poles, sendo 5 seguidas. Entre o GP de Indianápolis, a 6ª etapa, até a 10ª etapa em Road America, além da pole em Barber, sem contar vitória em St. Petersburg, vitória em Barber, vitória em Long Beach, vitória em Detroit e vitória na última etapa em Nashville. We don't have 3 sets? They aren't found. You're kidding me. No, I'm not. Uma discussão, é isso? Grosjean. Você fez alguma coisa? Não, não fez. Então. E aliás, olhando para esse tempo, quero ver a melhora, na verdade, das marcas, Thiago. O Armstrong, que no final das contas vai largar lá nas últimas colocações, curiosamente fez um tempo de 58,2 no treino livre da manhã. E você nota que o tempo mais rápido feito até agora foi 58,4 pelo companheiro dele, Rosenqvist, na sessão anterior. Olha o Vicky. Opa, problemas com o Dixon. Pneu furado. Pneu. Tocou no muro, Scott Dixon, né, tocando aquele muro na curva 1. Scott Dixon, que prejuízo. Vamos dar uma olhada? É isso mesmo, Vitor, olha só. Ai. Olha. Thiago Alves. É novo, né? Novato. Tem no nome dele ali, Dixon, tem um R ali do lado para ele fazer esse tipo de coisa. Não pode ainda ser... causar uma bandeira amarela. Segue. Vamos ver, por enquanto... Olha, é difícil dizer, mas Palou tá quase na bolha ali, viu? Aí, Power. Vem melhorando o Power na bolha, fora esse momento. Rosenqvist no limite. 58,884. Olha que briga. Palou passa o Kirkwood, mas não tá... Opa, segura Palou, segura Power. Errinho aqui, errinho ali. Olha o Simpson no segundo. Não pode ser. Na frente do Palou. Vamos ver Power. 5º tempo Power. Rosenqvist vem para tirar o Kirkwood. Primeiro tempo de Rosenqvist. Malucas. É só o 8º. Hauger passa o Grosjean no duelo interno da Dale Coyne. E Dixon vai chegar no limite. Vamos ver Graham Rahal. No limite. E não passa. Fim da disputa do top 12, Vitor Martins. Kirkwood, Rahal, Malucas, Hauger, Grosjean e Dixon eliminados. Na briga pela pole teremos Rosenqvist, VK, Simpson, Ericsson, Palou e Will Power. Eu não consigo entender como as duas voltas do Will Power foram tão ruins. Olha que juvenil. Não, peraí, o carro 19 também teve. Então, será que foi... O 19 é o Hauger. Vamos ver só para... se tem alguma mensagem, não tem. Mas tanto o Hauger quanto o Dixon acabaram acertando. Aquela curva 1 é um tanto quanto estranha, né, Thiago? Porque ela tem uma zebra ali que ninguém respeita absolutamente a zebra. Todo mundo corta e acerta o muro de vez em quando. Em anos anteriores, teve uma série de pilotos acertando, mas não esperamos bem disso de um Scott Dixon. No final das contas, ele cai fora. É uma classificação estranha, Thiago. Sobretudo por causa do Will Power, porque as duas voltas que vimos ele fazer, e sobretudo essa última, é um espetáculo de erros e ainda assim ele consegue passar. E aí estamos vendo o carro do Will Power, né, que passa como o último dos 6 colocados, mas no final das contas ele parece até ter mais carro para conseguir uma volta melhor. A gente foi vendo ali na câmera
on-board dele, e sobretudo no trecho final, Thiago e amigos que acompanham essa classificação, como ele escapou, como ele controla o carro quando vai para fazer uma curva para a esquerda, ele perde esse carro e vai tendo ali uma condução o tempo inteiro balançando o volante. Então nas curvas de baixa parece que o carro não tem tanto equilíbrio, o que significa dizer que mesmo assim ele consegue ter um bom desempenho. Não acontece com o Kyle Kirkwood, que poderia ter inclusive ultrapassado. Thaïo Grosjean, que teve ali um princípio de discussão ali no início ali da sua volta com o Bill Pappas, que é o seu engenheiro. E me parece até feliz, né? Porque o Grosjean fazia uma temporada em que ele começou muito bem junto com o Dennis Hauger. Depois a Dale Coyne foi se perdendo também ao longo da temporada. E agora volta a ter um final de semana mais interessante, Thiago, para que a gente possa ter essa equipe que é do final do pelotão andando no meio do pelotão. No final das contas, a gente vê que Alex Palou passando ali em quinto colocado, ainda se coloca como um dos favoritos da pole, mas pelo desempenho que teve a Meyer Shank com o Marcus Armstrong no começo do treino da manhã, fazendo o melhor tempo, e com o Felix Rosenqvist agora, de novo, repetindo o melhor tempo, me parece que, até pela experiência que ele tem, por ser um piloto muito rápido, Thiago, Rosenqvist dessa vez vem como favorito à pole position. E você? É difícil não apostar em Palou, né? É difícil não apostar em Palou, mas ó, vou apostar uma zebra hoje, uma zebrinha assim também. Vicky, a Juncos junto com a Ganassi treinaram no começo do mês nessa pista. Então você vê como eles já conseguiram antecipar bem os trabalhos ali. Abriram. Eu acho que Vicky pode surpreender também. Olha só, vamos ouvir aí. Grosjean. Pretty high just because team's done such a great work to understand what was the issue for the weekend and then get a car that I think was probably good enough for Fast 6. Tá bom pro Fast 6. That's a lap time on scrub tire. We didn't have enough rims to mount new tires. Pneus novos. So, not thinking we're competitive, we put 2 reds in Não the estamos first group, competitivos com 2 and then I pneus didn't no know we primeiro would be on grupo. scrub for the fast 12. So anyway, we start 11. That's good spot to start. 11, uma boa posição para largar. Escapar do problema na curva 1. Just positive that we find pace in the car. Both cars did Temos a ritmo great bom job. no carro, os bons carros fizeram um bom ritmo. That's the first in my life, and I've been racing for a long time. Olha, a primeira vez na minha vida que eu coloco pneus novos e o carro não melhora. You're the only one in the top 12 that has 2 of them, so we got that going for us. Quando o Caio Collet falou isso, acho que é um tanto estranho. Porque ele foi exatamente na mesma linha. O carro não está funcionando com os pneus novos. Vamos guardar para ver se é algo que a gente ouve. E agora acabamos de ouvir o Grosjean falando isso. Então a temporada, que no final das contas, a Firestone tem dado aos pilotos tipos de compostos que o comportamento tem sido um tanto quanto variado. E esse é o primeiro momento da temporada em que a gente vê que os pilotos estão reclamando que os pneus novos não funcionam. Então, voltamos à questão que falávamos agora há pouco. Quando o pneu novo é o último, por exemplo, a gente vê que ele é gasto para ser feita a melhor volta. Então, me parece que todo mundo do Fast Six vai de pneus usados para tentar essa melhor volta na fase final. Dixon. Dizendo que o carro não virou bastante, tentou ter a aderência suficiente ali. Frustrado porque acho que era um carro fácil para o top 3. Temos uma corrida longa para fazer amanhã. Digamos que o problema não foi exatamente esse, né, Thiago? O problema é que ele contornou a curva antes do ponto que era para ter sido feita a tangente. É basicamente isso. Olha só, o Elias assistindo a gente com os gêmeos Heitor e Davi, que legal. Indy na ESPN, mais uma vez o convite amanhã 5 da tarde, ESPN 4, Disney Plus, o Grande Prêmio de Portland. Aquele carro que foi atrapalhado foi esse, Thiago, do Rinus VeeKay. Pelo Christian Lund. Agora que nós estamos vendo harmonicamente um carro bonito de se ver, pelo menos. É bonito mesmo, hein? Esse eu concordo com você. Não gosto muito de concordar com você, mas esse eu concordo com você, Vitor. Como é que é? Tô brincando. Que isso? Escuta, cadê o churrasco, hein? É verdade, não mandaram hoje, hein? Isso é um sabadão? Pessoal, sempre ligados aqui com a gente
Os fãs da velocidade estão sempre ligados conosco aqui, muito obrigado. Lembrando, tem muita gente, né, sentindo falta da Fórmula 1, de outras categorias. Acompanha a Indy, vai ser uma prova muito legal. Que cena bonita você vê. Bom, primeiro de tudo que essa montanha sempre teve coberta de gelo, né, Thiago? E você vê que com 33 graus na fuça, a pobre já não tem mais gelo e você vê o avião contemplando a imagem bucólica do estado do Oregon. Olha, eu sei que é um assunto... tá no intervalo comercial, a gente pode... né, lá nos Estados Unidos, né? Eu gosto muito, Vitor, de acompanhar aqueles canais do YouTube que ficam mostrando câmeras em aeroportos. Sabe, que você tem... vendo pousos e decolagens. Não é o aplicativo lá de... o aplicativo também, sem dúvida. O Flight Radar. Mas você gosta de ver os pousos e decolagens, não o que tá ali dentro do tipo... Eu vou ver se o fulano de tal tá roubando ali a mala de tal pessoa. Não, isso... Só o aeroporto. Não, Você gosta daquele programa do aeroporto, né? Que a pessoa... estou carregando uma mala e não sei de quem é. Aí, de repente, abre e tem 32 quilos de cocaína. Eu não sabia. Não, esse eu não assisto. Poxa vida. Me deram uma mala e eu não sabia de quem era. Fui enganada. Eu gosto de ver os pousos e decolagens. Eu confesso que não... Eu gosto, assim, de entender os mapas, né? Quando você tem uma concentração de aviões que tá sempre ali em determinada região. Não tá passando hoje sobre o Irã, sobre o Oman, tá tendo uma guerra lá, o Kuwait também não tem. Aí é interessante ver. Vamos lá, daqui a pouquinho a luta pela pole position. Simpson, Palou, Power, Ericsson, Rosenqvist e VK. Você pode mandar seu palpite, hein? Indy na ESPN. Tá aí, ó, o pessoal já mandou aqui, olha só. Os pilotos que avançam, o Elias mandou. Elias, Palou, Heitor, Simpson, Davi, Power. Vamos ver. Simpson. Foi ousado o Heitor, hein? Mas, ó, aliás, teve um piloto, excelente quadro, hein? Thiago, acho que foi da NASCAR, eu tava acompanhando, que teve um piloto que a 423ª corrida dele, ele conquistou a pole pela primeira vez. Até depois vou dar uma olhada. O Simpson não tem pole, né? Então é o momento. Olha aí. Bonito carro, vai. Vamos ser sinceros aqui. Bonito. Cadê o 60 pra gente falar mal dele? Olha isso. Tá bonito do Simpson também, hein? O do Simpson é bonito. O do Power é bonito, né? Um amarelo e um preto que tem uma continuidade, embora sejam faixas ali, né? E olha, vamos ver de novo a briga do Power com esse carro em velocidade reduzida. O Ericsson é bonito, do Palou é bonito. O do Rosenqvist, não há uma prova que eles acertem. O do Power eu tenho minhas dúvidas. Ele não é o mais bonito, mas assim, é um preto e um amarelo que você consegue ter uma identidade no carro. O Rosenqvist é uma aquarela que você vai jogando ali e parece uma lista de classificados. E problemas pro Ericsson, hein? E ó, se manifestaram, Vitor Martins. Ana Ribeiro manda mensagem. Calma, o churrasco é amanhã. O Luiz Andrade vai trazer o X. Sabadão é um lanchinho, né? Um lanchinho, uma pizza. Peraí, a Ana é do Sul pra ter o X? Do Sul. Então agora entendi muito bem. Por que não nos convidam para ir ao churrasco? Comer uns X. Já comeu o X, Thiago? Já, muito bom. Muito bom. Vamos lá, 5 minutos. Fast Six é mais rápido, mais intenso. É a briga pela pole position amanhã 5 da tarde, ESPN 4, Disney Plus, Grande Prêmio de Portland para você.
Nós já falaram peito pro Palou, 59,365. Eu não me conformo. Thiago, vamos mandar um e-mail para indy.com, indycar.com, falando assim, olha, faz 2 voltas rápidas, tal qual nos circuitos ovais, que não é Indianápolis, 2 voltas cronometradas para cada um, tá ótimo. Soma as voltas, tá bom. Manda pro saque@indy.com. Talvez até por isso, né? Nós estamos achando que o Eric não teve problema, mas não, ele deu uma parada porque não tem o que fazer. Vai para uma tentativa só. Ó, as temperaturas caíram um pouquinho. Eu tô de olho, ainda tá muito quente. Três e 40. Você sabe há quanto tempo que Rinus VeeKay não larga na pole position? Quanto tempo que o Rinus VeeKay não larga na pole position, Victor? 4 anos e 4 meses. Ô, louco. A última pole do Simpson deve ter sido no kart, olha lá. Vamos ver lá, vem Palou. Daqui a pouquinho para essa última grande volta. Por enquanto os pilotos com parciais vermelhas. Ou seja, não vão melhorando seus tempos, vão daqui a pouquinho para uma volta. Basicamente será uma volta. Aí VeeKay. Também preparando seu carro para sua tentativa de volta rápida, deixando o híbrido em 100%. Vamos ver, agora é pra valer. Palou já melhorando em meio segundo. Melhorando em meio segundo, Palou. Todo mundo agora de parcial verde, menos o Rosenqvist. Aí vem VeeKay. Todo mundo de olho em Palou. Será que vem mais uma pole? Será que vem a 7ª da temporada? Vai melhorando quase 1 segundo a sua volta para fazer a volta mais rápida da sessão. Será? 58,501 e todo mundo ficou vermelho. Vermelho de raiva, de vergonha. Todo mundo vermelho e Palou vem pra pole. Ericsson. Ficou 1º só o Ericsson, hein? E vai ficando verde no Vitor Martins, eu te falo. É difícil apostar contra o Palou, mas o Rosenqvist ainda vai tentar, hein? Simpson também. Vamos ver o VeeKay. Se bem que o Palou também tá melhorando um pouco agora. Aí Rosenqvist. Interessante, hein? Entrou na briga, VeeKay Power. Briga com o carro Rosenqvist. Vamos ver agora, VeeKay. Vamos ver ali a briga, Power e Rosenqvist. É agora, Rosenqvist. Vem pra pole provisória. Power quase deu batente no volante.
Rosenqvist vem para pole. Rouba a pole do Palou. Power é terceiro. Rosenqvist, o vencedor da Indy 500, é pole position em Portland, Vitor Martins. A Meyer Shank, no final das contas, liderou a manhã, liderou os grupos todos com pilotos diferentes e crava uma pole position que até era esperada. Tem 2 pilotos muito rápidos, embora o Armstrong tenha falhado miseravelmente e vai largar no final do pelotão, mas o vencedor das 500 milhas de Indianápolis aí consegue fazer o que dele se espera em treinos classificatórios, sobretudo. Fazer frente a Palou e tentar desbancar o piloto que deve ficar com o título dessa temporada. Vai largar na frente, ele está de mudança para a McLaren no ano que vem e fazendo as suas últimas corridas para Meyer Shank. Vai conquistando aí bons resultados mais uma vez com esse carro que é bem rápido, mas ele é um horror estético. Daí, faz a festa Rosenqvist pole position.